Boa tarde, galera. Gravando essa aula 20 para vocês do curso de Hash Total completo, dando andamento à parte do Web Pascal, explicando para vocês aqui um pouco do funcionamento mais detalhado do servidor e do CRUD em si, porque agora nossas aulas são focadas no CRUD. Essa aula é fechada para os alunos, então eu estou mostrando para vocês aqui onde a gente parou, que era o nosso servidor, tá, gente? Então, o nosso servidor eu escolhi para demonstrar o uso total dos componentes. Eu escolhi usar o Context Rules. Porém, não é totalmente necessário que vocês usem o Context Rules, porque o Context Rules ele é usado para você criar regras para operações que você queira usar. Então, exemplo, eu quero ter uma operação própria minha. Igual aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Data Table. É uma operação minha. Então, essa operação ela pode me devolver um componente no Context Rules, que eu vou explicar para vocês lá dentro do template, como que esse componente vai ser injetado. Pode me devolver evento para aquele componente. Então, vejam aqui que quando eu acionar o evento do DW aqui relacionado ao Data Table, ele vai executar uma operação. Vejam aqui ó, que ele vai fazer uma query no FireDAC e vai devolver um JSON para lá no JavaScript eu popular o Data Tables. Vejam que ele devolve para o result. Aqui ó, para o result. Vocês podem usar aqui o before renderer. Tem propriedades para esse seu rule, que era aquilo que a gente estava explicando sobre o Context Rule, que ele é feito para você poder criar regras de funcionamento. Então vamos lá. A primeira parte dele para nós aqui no nosso CRUD é no nossa pasta www que a gente criou na aula anterior, né? Aqui ó, Bower Components estão os componentes do Bootstrap. Então tudo do Bootstrap que vocês quiserem usar, vocês vão colocar aqui para ficar melhor para vocês usarem, tá? Então vocês colocam aqui nessa pasta. Aqui na pasta Templates, vejam que é aqui que está a programação do meu site. Então, eu escolhi quando eu montei para vocês, eu vou até rodar o exemplo para ir explicando ele em funcionamento, tá, gente? Vejam aqui que eu vou rodar um servidor. Então, eu escolhi no RDW, quando eu fiz esse exemplo para vocês, fazer determinadas situações conforme eu queria. Uma delas é, o login aqui ó, é padrão. Então se vocês vierem aqui no HTML do login ó, vejam aqui que ele só tem os dados relativos ao que? Ao login, que é aquele modal form que está descendo aqui ó. Só isso aqui. Por quê? O resto está no meu master template. Então vejam aqui ó, que esse meu master HTML é onde eu coloco tudo que eu quero que seja compartilhado entre todo o meu projeto. Então é o meu master. Vejam aqui ó, que o meu master HTML ó, tem declarações de JavaScript, CSS. Vejam aqui ó, ele está fazendo essa parte aqui ó, que é justamente o background menu. Então no meu login ali HTML ele só tem justamente o form de login. Porque se vocês olharem aqui, ó, esse código, olha lá, o HTML dos menus, está tudo aqui. Então vejam aqui, ó, meu login name vai ser o que vai aparecer aqui, ó. Ok, gente? Se vocês olharem aqui, ó. Label menu é do sidebar, que vai mostrar os itens de menu. Body é onde eu vou injetar justamente o body, que vai ser quem? Os meus HTMLs adjacentes. Então, eu usei o Context Rule justamente para fazer essas operações. Vejam aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês que o login, aqui ó, Context Rule login. Vejam aqui, ó, master HTML tag. Então, esse login aqui, ó, se eu colocar include scripts aqui também, vejam que ele vai incluir scripts também,
quando eu quiser, aqui, ó, vejam aqui, ó, a tag do include scripts, do body. Do body, então, ele vai obedecer ao context rule. O context rule, ó, no before renderer dele, vejam aqui, ó, que ele está abrindo aquele HTML e devolvendo ele na minha master tag HTML. Quem é a minha master tag HTML aqui, ó, no before renderer, vocês vão ver quem é aqui, ó, body. Então ele vai ler o HTML que está aqui, tá, gente, lá do login, vejam aqui, ó, e injetar isso daqui na hora que carregar a requisição dentro do body. Os scripts, então, se vocês quiserem carregar includes scripts aqui, ó, dentro do código aqui também, para poder não ficar em sistema de arquivo, tá aqui, ó, vocês podem fazer também, ó, vejam aqui, ó, esses scripts estão ligados ao context rule. Então, numa nova requisição vão ser outros scripts. Mas vejam aqui, ó, os scripts que eu quero que aconteçam somente nessa requisição, que é aqueles que vão vir aqui, ó, eu coloquei dentro da nossa propriedade include scripts. Esses include scripts vão ser incluídos nessa tag aqui. Então, se vocês olharem, ó, o script está aqui. Então eu uso script de cookies para salvar os cookies e para receber os cookies do login. E aqui a função de login, aonde eu executo um Ajax fazendo a consulta do usuário e senha, tá, gente? Se tudo der certo, ele vai vir aqui, ó, e abrir uma nova requisição. Se não, ele vai dar o login falso. E essa nova requisição aqui que a gente passou vai ser quem? Index. Então, quando eu chamar index, o login e senha ele vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês ali no index daqui a pouco. Quando ele chamar requisição aqui, ó, do index, tá, gente? Vejam aqui, ó, que no before renderer dela eu pego a página, tá, gente? Essa daqui, ó, que vocês estão vendo, tá? E injeto lá naquele lugarzinho que a gente falou. E aqui, ó, no CRUD server aqui, ó, vejam aqui, ó, que no context list tem a propriedade aqui para o index, tá? Que também tem os próprios eventos. Inclusive aquela autenticação ela acontece aqui, ó, no on-out request. O que esse on-out request está fazendo? Vejam aqui que no login, ó, vejam que no login a propriedade data aqui, ó, eu gero dois DW parâmetros, username e password, e pego lá do cookie, ó. Vejam aqui. Se, que é aí que nós mostramos o funcionamento para vocês, tá, gente? Se eu fizer uma requisição, ela vai passar aqui nesse evento, on-out request. Então aqui dentro, vejam que eu pego o usuário e senha que eu recebi lá da requisição. Vou deixar em debug aqui para explicar a vocês, tá? Vejam aqui, ó. Vou rodar a requisição. Então, ó, vejam que caiu no evento aqui. Então eu estou recebendo o que? Usuário e senha. Só que ele vem do HTML, então ele precisa de ser o que? Decodificado. Porque lá ele está encodado. Então vejam aqui, ó, que se eu chamar aqui o evaluate, ó, tá aqui, ó, username, tá, gente? E password. Vejam aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Rodar no banco a consulta, tá? E verificar. O usuário, o ID que ele vai me retornar, toda vez que ele passar aqui, que ele rodar lá no banco, ele vai pegar para mim o ID e o nome do cara, que é onde agora vai fazer aquela parte aqui de cima aqui do menu. E aqui eu tenho a variável reject. Se eu rejeitar a execução, ele vai dar o erro aqui para mim no Ajax e vai me retornar isso aqui, ó. Se eu não rejeitar, ele vai continuar a execução do index e vai trazer para mim aqui o resto da requisição que eu vou mostrar para vocês mais à frente aqui acontecendo no context rule do index. Então vejam aqui, ó, essa requisição não foi rejeitada porque o usuário foi encontrado. Então eu vou fechar aqui, tá? Não foi rejeitado.
vai passar e vai agora rodar a query do JSON do DataTables que eu expliquei para vocês agora há pouco, ali no começo, trazendo os dados da lista que estão aqui para vocês do DataTables. E aqui é o nosso menu criado após o login. É responsivo, vejam aqui para vocês, ó. Tá aqui o modelo de painel que eu vou ensinar vocês a usar na criação de forms. A nossa próxima aula eu vou fazer ela ensinando a usar aqui, vou melhorar o CRUD pra gente, tá, gente? Para poder botar no sistema. E aqui eu mostrei para vocês um pouquinho do nosso login. Nossa próxima aula agora eu vou para o index e vou mostrar como que funciona as requisições do index, melhorando também o nosso exemplo para vocês. Valeu, galera, até a próxima aula, tamo junto.